Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Além do Resultado. Esse é um projeto que a gente sonhou muito para trazer aqui para vocês informações de forma segura sobre o pré, o intra e o pós-operatório de cirurgia plástica. Meu nome é Elisiane, eu sou enfermeira e há cerca de 5 anos eu trabalho com pacientes que estão passando por esse processo de cirurgia plástica e junto comigo eu tenho a minha colega, grande parceira e amiga, Paola. Eu sou a Paola, também sou enfermeira, trabalho com cicatrização de feridas há cerca de 3 anos e estamos aqui para saber muito além do resultado. Bom, muito bem. Eu confesso que escolher o tema desse primeiro episódio não foi nada difícil, porque o que eu mais escuto dos pacientes, assim, quando elas ainda não operaram, ou então aquelas pessoas que decidem que não querem fazer uma cirurgia, é por causa da anestesia. E aí, para falar sobre esse tema, a gente trouxe 2 convidados muito especiais, que são nossos amigos e que a gente confia muito no trabalho, inclusive uma delas. Tanto eu quanto a Paola já fomos anestesiados por essa equipe. Exato, equipe maravilhosa. Exatamente. Então, eu vou apresentar para vocês a doutora Júlia e o doutor Érico, anestesistas, que fazem parte da equipe do NIR Anestesia aqui em Porto Alegre. Sejam bem-vindos. Obrigada, Lizzy. Obrigada, Paola. Muito legal estar aqui com vocês. É um prazer ter vocês aqui com a gente para conversar sobre esse tema que é com tantos mitos, né? E tantas dúvidas que surgem por diversas pacientes que a gente ouve por aí, que é o grande medo da anestesia na cirurgia. E pra gente poder, assim, já iniciar. A anestesia, ela surgiu aí já há algum tempo, ela foi um marco grande na medicina. E hoje a gente não pensa aí nem em tirar um sinal de pele sem ter pelo menos uma anestesia local, com certeza. Né? Só que o que a gente vê é que quando o paciente ele pensa em ser sedado, em dormir durante a anestesia, é onde vem o medo mesmo, né? Aquele medo de talvez perder o controle da situação, assim. Então, a gente queria que vocês nos explicassem um pouquinho melhor o que é a anestesia geral, o que é a local com sedação, qual que é a diferença delas, se vocês preferem mais uma ou a outra. Sim, a anestesia em si, né, começou com um cirurgião dentista lá nos Estados Unidos, né, que tem o Ether Day, foi em 1800 e... alguma coisa. Guaraná de rolha. Exatamente. E eles fizeram demonstração lá com o éter, obviamente, no paciente. Ele dormiu, teve a sua dor aliviada e fez o procedimento e sobreviveu, né? Porque antigamente a anestesia realmente ela era perigosa, né? Então, a gente teve uma evolução, assim, absurda nos últimos 40, 50 anos. Recente, né? Na verdade, se for pensar. Tanto em segurança das drogas, da medicação que a gente usa, na parte da monitorização, toda a segurança do paciente, né? Dentro do hospital, ela mudou, assim, acho que drasticamente, né? Com esses protocolos e toda essa segurança que a gente vem vendo que vem evoluindo nos últimos anos, né, Érico? E por isso, talvez, que os pacientes ainda tenham medo da anestesia por conta de histórias que ouviram há 20, dos 30 avós. anos atrás. Exatamente. Porque realmente, né? O arsenal terapêutico de hoje não se compara ao arsenal terapêutico que a gente tinha há 30 anos atrás, né? Hoje tudo é muito automatizado, a gente tem vários tipos de monitores que antigamente não existiam. Por exemplo, uma coisa básica, né? Hoje, a pressão arterial do paciente ela é medida ali automaticamente conforme eu peço, de 2 em 2 minutos, 3 em 3 minutos. Durante todo o procedimento. Antigamente, era o anestesista lá, de tempo em tempo, indo lá com o manguito. Manualmente. Fazendo manualmente, né? Oximetria, que é um aparelho que vê a concentração de oxigênio no sangue, né? É o quê? Acho que nos últimos 30 anos. Que tem disponível para todos os pacientes. Sim. Antigamente tinha que ir lá apertar a ponta do dedo do paciente. Pra Tá ver a azul. cor. Não tá respirando direito. Fazer então... uma avaliação totalmente, clínica, assim. Então, mesmo. assim, a gente mudou muito, E isso né? demonstra a segurança que a gente tem hoje nos procedimentos, né? Sim, sim. Acho que as drogas estão bem mais previsíveis também, né? Vocês sabem, assim, com o certeza. resultado ali do uso e tudo mais. O resultado da alquimia. Então, a gente estava conversando antes, né, com o Érico, justamente disso, assim, que não é uma medicação só.
são várias medicações e que muitas vezes, realmente, vocês vão misturando para tentar buscar menos efeitos colaterais, usam menos doses, isso, né? E aí, para tentar, assim, melhor efeito possível com menor... Assim, acho que tu tava questionando os tipos de anestesia, né? Que tu falou antes, Lizzy. O tipo de anestesia, assim, basicamente vai depender sobre qual procedimento o paciente vai ser submetido, né? Uma anestesia para um paciente pode ser feita por diversas maneiras. Então, cada anestesista... anestesia geral, né? Cada anestesista vai ter a sua conduta, dependendo do procedimento, das individualidades desse paciente, das comorbidades, das doenças, das medicações que ele usa, né? Então, cada médico anestesista vai ter a sua conduta naquele momento, né, Érica? É uma coisa bem individualizada, assim. E vocês poderiam falar quais que são as diferenças, principalmente da anestesia geral para sedação? Como é que funciona essa... Eu lembrei aqui que o Érico estava comentando que o pai dele achava que era uma injeção. Que tu não precisava ficar até o final. Exato. Dá uma injeção e dorme e acabou. Para começar, o anestesista, ele fica do começo ao final do procedimento, o guardião ali do paciente, do lado do paciente. É o primeiro a chegar e o último a ir embora do lado do paciente. Sim, a gente está ali sempre do lado. Mas a diferença das anestesias, né, que a Júlia estava falando, né? A anestesia geral, grosso modo, nós desligamos o paciente por completo, digamos assim, né? O paciente, ele tem que ser entubado, né? E nós controlamos a capacidade que esse paciente tem de respirar por máquinas, a gente controla a pressão arterial. Esse paciente, ele perde a capacidade de se movimentar, né? E perde a consciência, né? Que é importante para a cirurgia. Imagina alguém, tu tá ali fazendo um corte, alguém vai ali, mexe a mão, mexe o tórax, né? Não dá. Isso, mas grosso modo seria isso, né? A gente coloca o paciente num estado de inconsciência, né? Junto com medicações para aliviar a dor, e nós controlamos a respiração desse paciente. Na sedação, né? Nós colocamos o paciente também num sono, com medicações para dor, tudo mais, só que o paciente, ele mantém a capacidade respiratória por si só. No máximo que a gente pode colocar ali algum suporte de oxigênio ou alguma cânula ali para poder a língua não relaxar demais. Relaxar ali o paciente começar a obstruir, né? Então, basicamente isso. E sedação, a gente tem sedação leve, moderada e profunda, né? Sedação leve, aquele soninho que eu vou lá, seu fulano, tudo bem? Ele vai, tudo bem, vai acordar. E tem aquela que o paciente, eu vou, seu fulano, olha só, seu João, como é que o senhor tá? Imóvel, não fala. Mas vai estar respirando por conta própria, né? Sim. E daí isso varia conforme o procedimento, conforme o tempo cirúrgico, conforme também a capacidade desse paciente, né, as individualidades, patologias, peso, altura, idade, enfim. E isso falando também da cirurgia plástica, né, demonstra que na maioria dos procedimentos plásticos, vamos dizer, a segurança com a anestesia geral, né? Sim. O quanto a anestesia geral, por ter o controle de vocês, traz a segurança para esse paciente. Eu acho que as pacientes, eu não sei que elas vêm te relatando, mas elas têm muita dúvida em relação à intubação, né? Como se fosse algo prejudicial. Mas, na realidade, a intubação a gente consegue ter um controle bem mais preciso, assim, ter uma segurança muito maior com a via aérea do que deixar um paciente livre, respirando sozinho, né? E, doutora Júlia, eu vou sentir a cânula, o tubo na minha garganta, tu colocando. Então, como o Érico, meu colega, falou, durante a anestesia geral, a gente faz essa amnésia que a gente diz, né? Então, o paciente não vai ter memória e não vai nem sentir nada, né? Então, depois que a gente pega a veia ali, começa a sua anestesia, com certeza tu não vai lembrar de nada, você só vai acordar na recuperação. E trazendo um relato pessoal meu também, né? Eu fui a pessoa que eu disse, eu não vou dormir, eu não tô sentindo nada, estou bem. Não vou, tu vai ver comigo, não vai dar certo, eu não vou dormir. Até que... acordou na recuperação. Acordei na recuperação, exatamente. Não tem como controlar, assim. Mas... eu acho que os pacientes, assim, eles sempre têm essa dúvida do que, no dia da cirurgia, como é que vai ser, assim, o que eles vão ver, como é que eles vão entrar na sala cirúrgica. Eu lembro que a primeira cirurgia que eu fiz, eu fui encaminhada lá para a sala cirúrgica. Eu tinha 19 anos, né? Super jovem. E aí, quando eu olhei aquelas luzes, assim, eu pensei, onde é que eu tô? Ele, né? Assim, não tem uma coisa assim, algo antes que eu vou entrar dormindo. E aí, eu lembro que foi isso, assim, foi pegar o acesso e um sono avassalador. Exato. Então, para os pacientes entenderem
que, na verdade, no dia da cirurgia, né, elas vão entrar lá na sala cirúrgica, elas vão deitar na cama, vocês vão fazer vários procedimentos antes de iniciar, né? Essa parte que a Lizzy está descrevendo é bem importante, que a gente sempre faz nossa consulta pré-anestésica, né? Exato, e a gente tem essa explicação, assim, de como funciona o hospital, como é que vai acontecer no dia, quem é que vai estar na sala de cirurgia, como vai ser, né? O que a gente vai fazer, quais são os passos para o paciente até diminuir um pouco essa ansiedade que ele fica, né? De não entender o que vai acontecer com ele, né? Uhum. Eu acho que demonstra a importância da consulta pré-anestésica, né? De tu conhecer aquelas particularidades daquele paciente também, de trazer as comorbidades, as diferenças, porque nem todo paciente é igual. E o anestesista ali, que nem a gente falou antes, é o guardião dele naquele momento, né? Então, acho que é fundamental que se tenha essa consulta, que a paciente esclareça todas as dúvidas ali, exatamente. E também fale a verdade, conte tudo que tem, né? E é um momento também que, às vezes, a gente vê que a necessidade de um exame extra, a gente pede para o paciente chegar bem amarrado, bem certinho, porque a gente está falando de cirurgia plástica, né? Então, assim, são pacientes que estão, em geral, num bom estado de saúde, que querem melhorar. Exato. Mas também é uma janela de oportunidade para poder fazer uma revisão em saúde. Com certeza. Uhum. Eu lembro que uma questão, que acho que hoje em dia até assim, é algo que o paciente consegue interagir mais com o médico, o cirurgião, por exemplo, que ele vai escolher, tem mais liberdade. Mas ainda é um pouco variável, assim. Muitas vezes tu escolhe o teu cirurgião, mas tu não escolhe o teu anestesista, porque ele já tem, né, ali... a sua equipe. Exatamente, a sua equipe. Mas mesmo que tu não consiga escolher, isso fica aí como uma dica para os pacientes que querem operar, mesmo que tu não consiga escolher quem é teu anestesista, na hora que tu for fazer a tua consulta com o teu cirurgião, pergunta, olha, tu tem uma equipe, eu vou poder ter um contato com o anestesista antes, eu vou ter uma consulta com ele, como é que funciona essa parte da anestesia? Porque hoje a gente tem uma tendência mundial aí, da Organização Mundial da Saúde, que quanto mais o paciente participa do cuidado dele, não só na cirurgia plástica, maior a segurança. Então, as pessoas entenderem que a cirurgia plástica, ela também tem riscos, não é? Eu sempre brinco assim, não é um passeio no parque, né? É um procedimento cirúrgico. Então, a pessoa não pode ir de um jeito assim muito... eu só quero botar silicone, não tô nem preocupada com o que vai acontecer. A cirurgia plástica é aquele momento em que tu entra bem e sai ruim. Pra depois ficar bem. O pós, a gente vai ter uns outros episódios específicos spoiler. do pós, que o pós, assim, ele pode traumatizar um pouco algumas pessoas se elas não estiverem preparadas pra isso, né? Exato. Mas assim, nunca elas se arrependem. Exatamente. Dizer que é que nem ter filho, assim, tu Todo sai mundo... dizendo que não quer mais, depois tu já quer. Todo mundo já fez plástica aqui, acho que ninguém se arrepende. Não. Todos já fomos pacientes, em algum momento já tivemos a experiência. Mas eu acho que essa parte da consulta é super importante, assim, né? Quanto mais o paciente sabe, pode ter espaço para perguntar e tal, mais seguro ele vai chegar, menos ansiedade realmente, menos nervosismo, né? E, consequentemente, tende aí a ter um pós-operatório bem mais tranquilo. Então, essa parte fundamental, dica de ouro do episódio. Exatamente. Faça consulta pré-anestésica. Exatamente. Deixa eu perguntar para vocês, assim, quando vocês vão fazer essa consulta, tem alguma característica, seja do paciente, tá? Ou então até como uma dica de ambiente, assim, do hospital, clínica, enfim, que vocês acham que diminui riscos ou aumenta riscos, assim, que são fatores que os pacientes têm que se preocupar para organizar na sua cirurgia? Com certeza, né, Érico? Sim, a gente não se preocupa tanto porque nossos cirurgiões com quem trabalhamos são bem responsáveis, trabalham em lugares atentos. seguros, mas mundo afora aí, né, o paciente tem que... O sucesso de uma cirurgia é uma somatória de fatores, né, da escolha do cirurgião, do anestesista, do hospital, do tempo de cirurgia... Do pós-operatório, né? Então, assim, a escolha do hospital, isso é fundamental. Fundamental mesmo. A estrutura. Né? Por mais que a gente faça tudo para que nenhuma intercorrência ocorra, é um procedimento médico, né? Então, assim, às vezes alguma coisa pode acontecer. Então, é importante a gente ter um bom backup ali, né? Para poder dar um melhor tratamento para esse paciente. E é aquilo que a gente estava falando, né, Érico, antes de começar. Às vezes, tu precisa de ter
além de ser um bom profissional, tu tem que ter um bom veículo ali pra te ter. Então, tá com o carrinho de anestesia em dia, tá com a sala bem equipada. Então, a escolha de tudo isso é fundamental. Normalmente, assim, quando a gente tá numa sala cirúrgica, né, Érico, a gente tem uma rotina de checagem, assim, como se fosse um checklist nosso, que a gente prepara todo o nosso material para começar qualquer procedimento anestésico, desde de uma retirada de verruga até uma cirurgia de transplante, uma lipoaspiração. Qualquer situação tem um procedimento base que a gente sempre faz para garantir a segurança daquele paciente que está com a gente, né? Sim. É básico isso, né? Eu faço sempre uma analogia com os pacientes, né, da anestesia com os protocolos da aviação civil, né? O anestesista, independente, igual a Júlia falou, do procedimento, ele vai fazer uma série de checklist. O piloto de avião, antes de voar, começar o voo, ele também faz uma série de checklists de itens de segurança. O piloto de avião, quando ele vai começar o voo ali, ele tem seu destino, digamos que é São Paulo. Mas se algum problema der no meio do caminho, ele sabe onde ele pode parar. Posso pousar aqui, aqui, aqui. O anestesista também. Ele planeja um ato anestésico, mas ele já está na manga um plano B, um plano C, caso essa minha primeira escolha dê intercorrência. E assim também como a aviação, né, o momento de maior cuidado que o anestesista tem que ter é quando coloca o paciente para dormir e quando o paciente vai acordar. Porque depois, de maneira geral, é um voo tranquilo. E o piloto de avião também. Sim. É na decolagem e no pouso. Às vezes tem ali uma turbulência, a gente segura, mas, né, o momento de maior, digamos assim, tensão do anestesista seria esse momento. Então, assim, tem muita coisa que é bem parecida e protocolos de segurança que são bem similares, inclusive. E eu vejo muito, assim, que era uma visão que eu não tinha antes de começar a atuar mais nessa área, assim, eu vejo como vocês se preocupam para além da anestesia. Sim. No sentido de, tu tá lá, tu chega antes na sala, tu vai cuidar também do posicionamento do paciente, lembrar de um bom aquecimento do paciente. Então, assim, não é só as drogas para fazer o paciente dormir, né? O que me passa a sensação é de que realmente o anestesista é o que vocês estavam falando, de guardião. Ele fica preocupado com todo o bem-estar do paciente naquele momento. A responsabilidade é dele. A gente olha até o mindinho do paciente, né, Érico? Saber se tá livre, pra ver se tá livre. Hoje a gente fala em medicina perioperatória, né? Que ou seja, a gente pega o paciente desde o pré-operatório, então uma atenção no pré-operatório, no intraoperatório, e também no pós-operatório desse paciente, para saber como é que foi a questão de dor, né, a satisfação desse paciente. Como é que foi a experiência dele durante a anestesia e no pós, né? E o pós-operatório imediato, não só o imediato, né, mas de maneira geral, está muito relacionado com a anestesia. Nós, quando a gente faz as nossas medicações ali, as alquimias, a gente não está pensando só durante a cirurgia. Eu quero que esse paciente acorde e vai para casa bem, sem dor, sem nenhuma outra náusea. E até por isso que é vários medicamentos e não apenas um, exato, né? Pra não ter essas condições posteriores. Exatamente. E aí entra também o hospital, que a gente estava conversando antes, né? Uma boa sala de recuperação, porque as pessoas têm essa fantasia. Já tive pacientes que disseram assim, vocês ficam comigo depois até eu ter alta? E não, né? Na verdade, assim, o anestesista, ele vai chegar antes, vai ser lá um dos primeiros a chegar, vai te acompanhar durante o procedimento inteiro, quando tu estiver bem, lá, tá acordado mesmo, que tu não te lembre disso. Tu estará acordado. Exato. Tá lá respirando bem, daqui a pouco tá já respondendo algumas perguntas mais simples. Aí ele vai te levar para a sala de recuperação e vai te entregar, né, para os profissionais que estão lá. Então, escolher um bom hospital que tenha profissionais bem treinados na sala de recuperação é fundamental, porque a partir daquele momento, tu vai ser cuidado por eles, né? E isso vai repercutir também, como eles comentaram aqui, na tua experiência. Tu ter um hospital que te atende adequadamente, né? Que tem recursos. Acho que realmente olhe para o paciente que está ali, sabe? Não fique só aquela coisa de número, muito paciente. Infelizmente, o cuidado ele não vai ser o mesmo de uma equipe de enfermagem que está com 8, 9 pacientes e 20 pacientes, 25 pacientes, né? Exatamente. Com certeza. Então, isso também faz bastante diferença. E aí, falando sobre ainda essa questão ali do preparo, enfim, a gente tem essa dúvida sobre o jejum, que a gente estava conversando, né? A importância do jejum. Muita gente não entende, assim, exatamente por que precisa, só sabe que precisa. E dá para fazer anestesia sem jejum?
Tá, mas numa cirurgia plástica é inconcebível, né? Se a pessoa caiu na rua, tá desacordada, sei lá o que teve, ok. É o risco-benefício, né? Não, sem jejum, só cirurgias de emergência Exato, médica, urgência, isso, coisas que não tem como ser adiadas, assim, porque a complicação de tu fazer um procedimento de um paciente sem jejum, numa situação eletiva, ela é bem grave, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho disso. É assim, só para os pacientes entenderem, né? Então, vamos supor, nós temos aqui o nosso estômago, que é onde fica o alimento que nós comemos, né? Nós temos uma espécie, digamos assim, de trava que segura o conteúdo do estômago para quando a gente não mexer a barriga, não vomitar, né? Durante a anestesia, a gente causa um relaxamento profundo dessas estruturas. Então, quando eu vou começar a minha anestesia, após esse relaxamento, se o paciente está com o estômago cheio, esse conteúdo do estômago pode ir para a boca, ir para o pulmão, e aí é um um desastre. cenário terrível que ninguém quer passar. Quando a gente está sob anestesia, como o Érico falou, a gente fica desacordado, né? E essa parte da deglutição, de proteção da nossa via aérea, ela não existe mais. Né? Então, o pulmão é feito para respirar, não pra se esse resíduo cair no pra receber pulmão, arroz. Exatamente. E às vezes os pacientes também alguns têm dificuldade de entender assim, mas nem o leite, né? Eu posso, o líquido, né? Nem um assim. pouquinho. Infelizmente não, porque esse pouquinho, o leite para começar quando ele entra no estômago, né? Ele vira uma coalhada, então ele vira algo como se fosse um alimento sólido, né? Então, e mesmo essa pequena quantidade já é um risco, né? Em alguns pacientes, né, pacientes rígidos, a gente sempre faz uma avaliação personalizada, né, no caso para líquidos, né, alguns tipos de líquidos, a gente dá uma orientação um pouco diferenciada, mas para alimentos, em geral, são as famosas 8 horas, mas temos um detalhe, né, que hoje em dia é bem comum os pacientes usarem cada vez mais as canetas emagrecedoras, né, e isso muda o cenário, porque esses pacientes, se eles fizerem 8 horas de jejum, não como esvazia. as medicações elas atuam principalmente na lentificação do esvaziamento gástrico, esse paciente com 8 horas de jejum provavelmente vai ter ainda resíduo de alimentos, né? Então, quando forem fazer cirurgia plástica, avisem teu médico, anestesista, teu cirurgião, olha, usa o Mounjaro, usa o Ozempic ou afins, que a gente tem que suspender alguns dias antes, né? Para poder fazer o procedimento com segurança. É por isso que é uma relação, na verdade, assim, de confiança das duas partes, Totalmente. né? A gente precisa que o paciente tenha consciência de que se ele omitir qualquer tipo de informação, ele, na verdade, vai estar se colocando em risco, né? Totalmente. Na residência, eu passei por uma situação, né? Que era um paciente que mentiu o jejum. E falou, não, estou em jejum e tal. E logo depois que a gente começou a induzir a anestesia, veio aquele monte de conteúdo com um pedaço de carne, arroz ali. E esse paciente foi para UTI, ficou bem grave e foi a óbito dias após. Então, assim, é uma situação que muito séria, muito séria. Se coloca em risco. Então, assim, não, fiz alguma coisa que eu acho que não está adequada. Pergunta. Fala também. É melhor falar do que a gente ter consequência depois. Precisou suspender a cirurgia por algum motivo. Bom, 1, 2 dias depois, sei lá, né? Não vai... Faz aí com segurança. Exatamente. Então, com certeza, isso é fundamental. Se o paciente toma algumas medicações também, né? Além do Ozempic, do Mounjaro, que são mais conhecidos, vocês vão fazer a orientação ali na consulta pré-operatória também. O paciente tem... Porque, assim, também é uma dúvida comum, né? Muitos pacientes acham que, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho algumas questões de saúde, eu não posso operar. Dá para operar desde que isso esteja controlado e vocês vão orientar como é que a pessoa vai usar as suas medicações lá. Isso é bem importante, né? Voltamos à tecla da avaliação pré-anestésica, algo que é fundamental. Já aconteceu, assim, claro, cada caso é um caso, né? De pacientes que são hipertensos, né? E foi orientado o jejum e o paciente orientou o jejum, mas ele tomava ali 3 comprimidinhos para pressão de manhã. E chega no centro cirúrgico com uma pressão de 200, sabe? Então, assim, a cirurgia tem que ser suspensa por conta da pressão alta dele. Quando eu fui fazer a minha cirurgia lá com 19 anos, eu lembro que erraram o hospital na hora de me avisar. E aí eu tinha escolhido um hospital. E quando eu cheguei no hospital, disseram assim pra mim, não, querida, tua cirurgia não é aqui. E eu, meu Deus. Que bom que faz tempo que ela fez 19 anos. E aí, eu descobri que era na Zona Sul, meu hospital. Então, era muito longe de onde eu tava, assim. E eu fiquei super nervosa. Porque, meu Deus, era a primeira cirurgia que eu ia passar e tudo mais. E aí, eu cheguei lá no hospital tremendo, assim. E aí, eu lembro que a técnica foi fazer a triagem. E ela foi medir a minha pressão. E tava, sei lá, 15 por alguma coisa, assim. E eu, meu Deus, vou suspender a minha cirurgia porque eu tô hipertensa. Então, assim, a gente diferenciar, né, que
a pressão alta quando a pessoa está nervosa, que é super Sim. comum no pré-operatório ali, imediato, é algo que no momento da anestesia isso se resolve bem. Durante a anestesia a gente sim. tem o total controle. Se tá Exato. alto, nós conseguimos abaixar. Se tá baixo, nós aumentamos. Agora, se a pessoa tudo é possível de fazer. Exato. Agora, se a pessoa tem uma hipertensão, que é uma condição específica e tá mal gerenciada, aí sim fica mais complicado, né? Aí é perigoso, Bem né? observado Porque pode ter aumento de sangramento no transoperatório, no pós, né? A cicatrização desse paciente vai ser prejudicada também, com risco de hematomas, né? Sim. Então, tudo isso tem que ser visto antes, tanto pelo médico do paciente, mas também pelo anestesista, né? Sim. E pensando na náusea, que é algo que as pessoas ainda têm aquela visão de que a anestesia geral... eu acho que tem vários mitos da anestesia geral, né? Tem aquele... eu vou comentar sobre vários, mas agora pensando no jejum, assim... Desculpa, pensando na náusea. As pessoas falavam muito, tu vai passar por uma anestesia geral, tu vai passar mal, tu vai vomitar, porque é normal, todo mundo que passa vomita. Vai acordar vomitando. Sim. Hoje não é necessariamente assim, né? Não, a náusea e o vômito pós-operatório, né, é uma condição que incomoda bastante os pacientes, principalmente no pós de plástica, né? E, na realidade, a gente tem alguns fatores de risco para esses pacientes. Por exemplo, pacientes jovens, com menos de 40 anos, pacientes não tabagistas, pacientes que já tiveram náuseas e vômitos em outros procedimentos. Né? Então, a gente sempre planeja uma anestesia diferenciada para elas, né? E com o uso de antieméticos, que são medicações para profilaxia dessa náusea e vômito. A gente faz uso também de anestesia geral venosa total, né? Sem o gás inalatório que... Isso eu queria que vocês explicassem melhor. Que dá um pouquinho mais de náuseas, assim. E assim, por exemplo, mesmo a gente fazendo todas as combinações, né, de medicações, às vezes a gente tem um pouquinho de náuseas e vômitos, mas a gente sempre deixa ressaltado para nossos pacientes que elas não precisam ficar se sentindo mal, assim, na recuperação, porque a gente sempre deixa a medicação de resgate, né? Uma preocupação constante dos anestesistas, de nós, né? No caso da prevenção, né? Mas, claro, quanto maiores os riscos que o paciente tem, mais agressivos nós somos nessa prevenção, né? Mas aí vocês comentaram sobre a venosa total. E daí a gente vai entrar eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não fazem ideia do que é. Exato. Nem toda anestesia geral é igual, né? Então, se a gente fosse separar, assim, acho que principalmente em dois grandes nichos aí, a gente teve essa divisão quando começou aí com alguns aparelhos como o BIS, né? E aí vocês têm hoje essa possibilidade de fazer a venosa total. O que é a venosa total? Só para as pessoas entenderem. E como isso revolucionou de uma forma que a gente consegue resolver um dos grandes medos. Não resolver, mas assim... tranquilizar o paciente de um dos grandes medos, que é acordar durante a cirurgia, né? Então, BIS revolucionou nesse sentido. Acho que a gente pode lembrar do caso do Michael Jackson, né? Do uso do Propofol, né? Que realmente ele é a nossa principal droga que vai fazer a amnésia do paciente, né? Vai fazer a parte da hipnose, para ele dormir. Então, essa é a principal diferença da venosa para inalatória. As duas são anestesia geral, mas uma eu vou usar o Propofol, né? Para o paciente dormir, não ter mais memória. E na outra eu vou usar o sevoflurano, que é um gás inalatório, que também vai fazer a mesma função, mas eles têm perfis farmacocinéticos, né, que é como a droga age no corpo diferentes, né, então eles vão ter esses efeitos diferentes, assim, né, mas ambas muito seguras, né, mas depende do perfil de cada paciente, daí a gente vai fazer essa escolha. E se a instituição tem o aparelho também. Isso, Mas grosso modo é isso, né, venosa total, só medicações pela veia. Isso. E a anestesia geral balanceada, que seria a que usa o gás. Nós usamos o gás, principal servo, mais medicações na veia. E sempre lembrando que mesmo na venosa, vai o arzinho ali, que é o oxigênio. Acho que o pessoal confunde muito. Ele diz que vai dormir pela máscara, mas na realidade, aquilo ali é outro protocolo de segurança, né? Que é a pré-oxigenação do paciente que a gente faz para ter esse intervalo entre a indução anestésica e a intubação, que é a nossa garantia da via aérea, ter esse tempo adequado, né? Para fazer esse procedimento, né? Esse oxigênio disponível ali, né? Um oxigênio extra, digamos assim. Exato. Uma reserva. Exato. Não, perfeito. E daí nós chegamos, igual eu estava falando ali, em questão da monitorização de consciência, né? Que isso também, no caso bem interessante.
na anestesia, quando nós usamos o gás, nós conseguimos, digamos assim, pela expiração do paciente, medir o quanto de gás tem naquele cérebro, né? Já quando a gente está usando só anestésicos venosos, a gente não tem como fazer isso, né? Então, a gente usa daí um monitor de consciência, que são eletrodos que a gente coloca aqui na testa, que eles captam as ondas cerebrais e geram valores para a gente que diz, olha, esse paciente está dormindo muito profundo, está acordando. Com isso, a gente tem um refinamento da anestesia, porque a gente usa uma dose, não precisa usar uma dose excessiva, com bem medo que aquele personalizado, paciente vai né? acordar. Exato. Então, a gente tem um refinamento, inclusive, cada medicação que a gente usa, ela faz uma alteração nas ondas cerebrais que a gente consegue viver. Então, assim, é uma coisa que é bem interessante, uma das grandes revoluções, assim, que teve na anestesia, que é aquele medo que os pacientes têm de acordar durante o procedimento cirúrgico, né? Isso é minimizado. Sim, né? Eu acho que essa situação do acordar no transoperatório durante a cirurgia, não sei se... Tem muita gente que menciona aquele filme do Awake, acho que que o ator tá passando por um transplante cardíaco. E ele acorda no meio da cirurgia e vê tudo, assim, né? Mas aquilo eu achei que criou uma fantasia na cabeça das pessoas. Gente, né? Nossa. As coisas que eu vejo de anestesia no cinema ou em novela, assim, geralmente eu fico assim, meu Deus, não é nada disso. Não tinha nenhum profissional para orientar assim, eu não fazia essas E assim coisas. como o Érico falou, a gente tem o BIS, né? Ou Sideline, que são monitores de consciência transoperatória, e assim, a gente tá do lado do paciente todo o tempo, né? A gente consegue ver alterações nos sinais vitais que nos indicam o nível de anestesia que tá esse paciente. Então, qualquer alteração ali, a gente vai estar presente para corrigir, né? Sim. E garantir que esse paciente não vai ter memória e não esteja sentindo dor, né, durante a cirurgia. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? O paciente, ele não vai sentir dor durante o procedimento, ele não vai esquecer, né, ali que ele sentiu dor, porque ele tá tomando medicação também para controlar isso. Não é uma injeção, né? É constante. Exato, exatamente. O paciente fica constantemente recebendo medicação e quando vocês estão notando que a cirurgia está se encaminhando para o processo final, é onde vocês vão começar a interromper as medicações. Então, na verdade, vocês não fazem outra medicação para interromper a anestesia geral, né? Na verdade, é o próprio organismo que ele vai metabolizando aquela medicação e com isso vocês têm uma previsibilidade ali sobre o que está acontecendo. Às vezes algumas medicações precisam ser revertidas, mas isso depende do tempo cirúrgico, como um relaxante muscular e tudo mais. Mas de maneira geral é isso mesmo, a gente desliga as medicações. O que ceda, tu só interrompe. Isso. Porque para as pessoas entenderem que a gente estava conversando sobre isso antes. A anestesia geral, a gente poderia dizer que é no mínimo assim uns 3 tipos de medicação. Basicamente. 3 classes, assim. 3 classes. Uma para dormir, que vocês chamam hipnose, de hipnose. Uma para fazer o relaxamento muscular, para a pessoa não se mexer. E algumas medicações, ou enfim. E assim, tem que lembrar que essa questão da hipnose, ela não é um sono normal, né? Que, por exemplo, eu vou te chamar e tu vai acordar. Não. Essa parte do teu cérebro vai estar desligada sobre a anestesia geral, sobre a hipnose, né? Então, é bem diferente do sono. São vias diferentes. Tanto que os pacientes falam que é um sono diferente, assim, parece que eu dormi e consegui finalmente descansar bem. Eu sempre falo para os pacientes, se a sua cirurgia durar 5 minutos ou 5 horas, para você vai ser a mesma coisa. Não tem noção da passagem. A percepção vai ser de um piscar de olhos. Uma hora vai fechar o olho e abrir e vai estar um novo corpo, no caso da cirurgia plástica. Por isso que é tão tentador, né? Fazer várias. Exatamente. E aí, falando do Propofol, né? Porque as pessoas acham assim, nossa, eu fiz minha cirurgia faz 2 dias e eu ainda tô com várias sensações que são da anestesia. Estou com remédios ainda na minha circulação. Não é assim. Não. O Propofol sai muito rápido, assim como... É metabolizado muito rápido. É metabolizado muito rápido. E eu tava perguntando pro Érico antes, assim, eu disse, e dá pra fazer... Vocês sempre misturam muitas medicações, que nem a gente tava falando lá no início aqui do episódio, né? Vocês usam um pouquinho de cada coisa. Porque ele tava me explicando que até daria para usar, por exemplo, uma coisa só, de uma classe específica, mas tu teria que usar muito para atingir um efeito. E aí tu teria mais efeitos colaterais. Então, vocês acabam escolhendo fazer pouquinho de cada classe. Cada droga, ela vai ter uma ação que a gente quer, né? Mas ela também vai ter um efeito no corpo humano que a gente vai ter que controlar, né? Então, por isso que a gente faz esse conjunto das drogas. Um vai dar analgesia, outro hipnose, outro vai... Entendeu? É complementar, né?
Sim, vocês estão fazendo realmente um mix. Exatamente. E como que é o dia da cirurgia pro anestesista? Como é que vocês se organizam para esse dia? Então, todo dia, normalmente, a gente... Trabalhando. A gente trabalha. A gente não sai. Mas assim, a gente chega no hospital, né? Érico bota a roupa do bloco, conversa com a paciente, né? A gente se apresenta, já tem essa consulta pré-anestésica, então normalmente elas já nos conhecem, assim. Mas a gente sempre repete as mesmas perguntas que a gente fez na nossa consulta pré-anestésica, a gente reforça no dia, né? Esclarece algumas dúvidas eventuais que possam ter surgido no As período. pessoas esquecem no nervosismo. Pra ver se tá tudo ok mesmo, né? Uma dupla checagem por segurança. E aí, na plástica, normalmente a gente sai e vai arrumar a nossa sala cirúrgica, né? Pra começar o procedimento, enquanto o cirurgião, ele tá lá marcando, pintando a paciente. Essa paciente vai ficar numa sala aguardando, ali já preparada. E é isso, a gente começa a cirurgia, ela passa na sala, a gente faz toda a monitorização. Vocês já prepararam muitas coisas antes, né? Já faz testaram aquele checklist, checagem de aparelhos, de medicações. E é importante lembrar também esse quesito do hospital, que a equipe, ela é muito importante, assim. Então, desde o técnico que tá em sala, do circulante, do instrumentador, da enfermeira, eles são, assim, essenciais na segurança e no sucesso do procedimento. Porque uma medicação que vai errada na solução de infiltração, ou uma medicação que ele vai te entregar errado, que o hospital vai despachar errado, porque ele não tem os procedimentos de segurança corretos, como aconteceu no caso aquele da criança, que infelizmente veio a óbito, né, por uma falha de prescrição ali. Isso é, assim, é muito importante, porque a gente não é, por exemplo, só anestesista e só o cirurgião. A gente é uma cadeia de ações que vão resultar naquele procedimento ser bem sucedido, né, Érico? Não sei o que tu pensa disso. Não, concordo contigo. E principalmente, né, a experiência desses profissionais, né? Graças a Deus, os hospitais que nós circulamos, né, são todos pessoas bem preparadas, enfermeiros excelentes, técnicos de enfermagem excelentes, são nossos braços, assim, sabe? Que ajudam muito a gente. E quando alguma intercorrência acontece, também estão juntos ali com a gente para manejar da melhor forma possível. Eu sempre penso nisso, assim, até quando estou conversando com os pacientes, assim, eu digo para eles, né, que eles estão em boas mãos, assim, e que como isso traz uma sensação de segurança, porque é o que a gente estava conversando. No momento em que tu tá dormindo, ou no momento que tu vai passar por uma cirurgia, tu tem que confiar demais em quem tu tá escolhendo, né? Exatamente. Por isso que tu não... Tem muita gente que fala isso, né? E, assim, é um pouco clichê. Escolher por preço, ou então por disponibilidade. Eu quero fazer o quanto antes, então eu vou escolher qualquer um que esteja disponível, porque, eu tenho que operar na data X. Essa impulsividade, ela tem um preço, né? Tu pode ter muita sorte e não acontecer nada, mas tu tá arriscando. É como atravessar a rua no escuro, com o olho vendado, e atravessar a rua no sinal verde para ti, né? Então, tu poder pensar nessa parte, planejar, é fundamental. É bem como tu falou, né? E a conscientização das pacientes, né? É uma participação, é conjunto, entendeu? Porque talvez algumas pacientes pensam que elas vão entrar numa máquina da beleza. Você fecha a porta, abriu, eu tô pronta pro verão. E que todo mundo faz igual, né? Mas não é todo mundo faz igual. É um processo muito complexo, que envolve uma série de pessoas e fatores. E, então, assim, vá com calma sempre. Pesquisa seu cirurgião, no caso da plástica, cirurgião plástico. Esse cirurgião plástico tá lá, faz membro da sociedade. Vai nos sites, tenta conversar com pessoas que já operaram com ele. Então, assim, vá com calma. Ver se ele vai te explicar o que pode acontecer, o que não pode acontecer, porque é como tu falou, né, Liz? Não é tudo umas mil maravilhas, assim. Exato. Não é entrar numa máquina, que nem o Érico falou, e sair 100%, assim, tudo certo, né? Tem que ter alguém responsável que vai te explicar os prós e os contras de um procedimento cirúrgico, né? Até porque, assim, ninguém sai de casa querendo que aconteça uma intercorrência enquanto profissional de saúde. A gente quer que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Mas tem fatores que a gente consegue controlar e fatores que não necessariamente a gente consegue controlar. Mas que é importante que esses profissionais tenham conhecimento para poder lidar se acontecer algo ali, né, uma intercorrência. Então, acho que esse é o ponto, assim, né? A gente poder dizer, é zero risco de tal coisa? Nada é zero.
Mas o que a gente puder fazer para chegar o mais próximo de zero possível, Sim. né? E aí o paciente também tem essa consciência. E educação continuada, né? Esse ano eu fui no Congresso Paulista de Anestesia, né? E foi bem interessante que eles montaram umas situações de simulação de coisas erradas no centro cirúrgico, né? Que a cirurgia começa a dar tudo errado, tal, e o anestesista vai fazer, e todo mundo começa a gritar, tal. Foi uma situação bem simulada, caótica, assim. Mas foi legal, porque depois a gente foi, reviu os pontos que faltaram, tudo mais, né? Então, assim, essa educação continuada, de estar por dentro. Porque, assim, o problema não é acontecer intercorrência. Claro, a gente que minimiza, mas quando elas acontecem, tu saber atuar. Exato. Né? O nosso papel é esse, né? Tá ali pra resolver. Saber resolver, a gente resolve e continua tudo certo. Até porque todos os procedimentos são factíveis de ter intercorrência, né? É mais comum ter intercorrências até do que... Exato. Né? Então a gente faz sempre de tudo controla. Pra minimizar, mas quando acontecer, tu tem que estar preparado e pra... controlar isso tudo. Sim. Vou entrar aqui num mitos e verdades pra gente conversar, assim. Depois de quanto tempo eu posso passar por uma nova anestesia? Passei hoje por uma anestesia. Posso passar depois de quanto tempo? 2 horas. Tá em jejum, pode passar. Tá em jejum, pode passar. A anestesia é tipo aquele botãozinho que liga e desliga. Tu desligou, tu pode ligar de novo e assim ela vai. não fica agindo, né, pra sempre. Tipo, não posso tomar outra anestesia Exato. porque eu tomei uma faz 2 dias, não. Tem gente que fala, Em tem teoria, que dá pra fazer uma plástica por semana. A parte anestésica, pelo menos. A parte anestésica, pelo amor de Deus. Da parte anestésica. O resto não, senão a gente empara. Até porque tem pacientes, né, de outras especialidades que tem que passar por anestesias frequentes. seguidas, então, Eu diria que nem necessariamente outra especialidade. Se a pessoa tiver um sangramento, tiver alguma situação Exato, assim, também, ela tem que reintervir, paciência, vai uma situação reintervir. de emergência, Né? né? E isso não necessariamente, assim, da parte da anestesia, não é, mas aí eu vou reintervir, eu vou ter mais risco de morrer, eu vou ter mais risco disso. Não, Em né? pediatria é bem comum. Isso, Exato. crianças com malformações, a gente anestesia elas, ali fazem 5, 6 cirurgias semanais, às vezes 2 na semana, e tá tudo bem. Até pra procedimento, né? Criança sim, tem que fazer exato. procedimento todo dia, alguma coisa assim. Então, acho que é mais um fator para trazer segurança para as pessoas, assim, né? Então, é mito, a anestesia é muito segura, desde que seja bem feita num local adequado, né? Então, essa questão a gente já, assim, para ninguém mais... Não ninguém, né? Mas, assim, vamos nos informar. Tem situações que a gente sabe, né? Que às vezes em lugares não conformes, assim, né? Acaba sendo que só o médico que tá fazendo o procedimento aplica anestesia ou não aplica anestesia. Ou ele, assim, tem a ideia que é só uma anestesia local e tal, mas não é bem assim, né? A gente viu também vários pacientes que foram fazer esses peelings, essas, né? Fenol, essas coisas. A importância poderiam ser evitadas totalmente. Exato. Sem a devida segurança, né? Sem os devidos profissionais, a pessoa às vezes se submete a uma situação que é trágica. Né? E por isso, tudo que a gente falou até agora, né? É importante. É importante se ter o local ali local indicado, adequado, os profissionais. o profissional respaldado para fazer aquilo, porque não é qualquer lugar, né? Qualquer açougue que tu vai conseguir fazer uma anestesia. Até uma anestesia local, né? Até Exato. um tópico, tem quantidade, Exato. tem dose máxima, não dá pra... É uma medicação, uma droga. A gente já viu aí, até mesmo aqui em Porto Alegre, né? Tem por tudo, né? Não, exato, mas que de pacientes que com superdosagem, que tiveram, né? Claro, não em uma cirurgia, mas em outros procedimentos com medicação, enfim. Então, é uma coisa que tem que ter cuidado. A anestesia local ela acaba sendo muito banalizada, né, Érico? Mas ela, assim, o anestésico local em doses tóxicas, né? Ela acaba causando arritmias que são irreversíveis, assim, quase. Então, é bem importante prestar atenção nisso. Ver com quem que tu vai fazer, né? Se vai ter alguém responsável por essa parte. E até mesmo a questão da sedação, né? Exato. Tem pacientes ali, vamos supor, eu usei uma dose X, que na maioria dos pacientes só dá um sono bem. leve num paciente específico, essa mesma dose X, o paciente pode dormir profundamente, não perder a capacidade de respirar, né? Cada paciente é único. Isso, e por isso que a gente também sempre está preparado para
fiz ali uma medicação que era só para dormir, mas aí os pacientes têm uma resposta diferente, a gente está preparado para intervir, para dar continuidade a esse atendimento, mas tudo bem. O anestesista, acho que é o profissional mais capacitado, por isso a sedação, assim, mesmo que sedação, anestesia local assistida, é bem importante ter esse profissional junto, né, à disposição, porque o dano, assim, que causa, ele é irreparável, né? Sim. E pra gente deixar, assim, agora, deixar um pouco mais leve a situação, pra gente falar, assim, de algumas situações que marcaram vocês na vida, assim, de anestesistas. Situações engraçadas, por exemplo, né? Muitos pacientes saem acordados da sala de cirurgia não lembram. Eu acho que isso que é aqueles famosos memes, né? Que a gente vê no Instagram, a pessoa acordando e falando, né? Tudo que ela não queria falar pra todo mundo. Esse era o meu maior medo na anestesia. Exato. Ai, pelo amor de Deus, não deixa contar eu falar meus segredos. Exatamente. Mas eu fui uma boa paciente. Eu nem tanto. A Paola não, eu vivenciei. A Paola foi minha paciente em parte do percurso e eu tava, Jesus, e é minha amiga, né, de faculdade, tudo, e eu, meu Deus, não, calma, ela não é assim de verdade. E é uma coisa que é incontrolável. Se eu fosse pensar hoje, eu não queria ter feito uma revolução. Mas tu lembra? Eu lembro de alguns flashes, assim, não é uma memória ativa, né? Tem alguns flashes de falar, de pensar, mas assim, era tudo inconsciente ali. Tava controlável. Isso é um pouquinho da anestesia, né? É um efeito pouco, colateral. Vocês já escutaram muita coisa engraçada quando o paciente estava acordando? Ai, às vezes quando dorme, né? Às vezes quando desperta, depende. Tem umas que falam algumas bobagens quando dormem ali, logo que entra o Propofol fala algumas coisas. E às vezes quando desperta, assim, também... Eu vi mais no despertar, assim. Engraçadíssimo, paciente pedindo lanche já. Eu vim fazer uma lipoescultura acordando, pedindo pra ir no Burger King, no Mac. Meu sonho, voltar. Ou então, assim, agora eu vou aproveitar a minha cirurgia, vou subir nessa mesa e vou... Eu assustei, mas o Érico tem uma que ele contou que é engraçadíssima. Uma paciente, né, que estava acordando da anestesia, né, e daí eu peguei e chamei, fulana, tudo bem? Deixa eu dormir, porra! Esse termo. Deu, fulana. Ai, desculpa, doutora, achei que fosse meu marido. Marido bem cuidado, né? Mas se fosse comigo, acho que eu ia ficar meio brava. Eu não gosto que me acordem. Tava lá num soninho super bom, relaxando. Exatamente. Eu lembro que eu só queria dormir de lado quando eu acordei. Deixa eu ficar de lado, bem de boas, relaxando. Eu não, eu xinguei todo mundo. A Paola libertou ali falei palavrão, quis dar carteiraço, que era enfermeira, fiz e aconteci. Gente, que Mas em geral, as pacientes são bem tranquilas. Em geral, assim, ficam tranquilas, Não é uma preocupação, assim, que eu vou falar um monte de besteira e tal. Não. Até porque a gente faz, geralmente, anestesia geral nos procedimentos, então o paciente pisou na sala e a gente já meio que apaga, né? Sim, é muito rápido. E depois o paciente vai tendo um despertar gradual, né? Então, vai voltando tranquilo, suave. Hoje mesmo, a anestesia aí da doutora Júlia, que eu participei de manhã, o paciente saiu acordadinha, bem bonitinha, assim, foi abrindo o olhinho. Tipo assim, já terminou. No caso da minha cirurgia, eu não consegui nem fazer a físio pós-operatório de tanto muito que eu sono, dormi. né? Então é muito relativo, né? E também tem a ver um pouco com a duração do procedimento, né? Então, quanto mais tempo durar o teu procedimento, a tua recuperação vai demorar um pouquinho mais, né? Vai ter que ficar um pouquinho mais de tempo ali na sala de recuperação. Sim. Perfeito. Bom, eu quero agradecer muito a Já participação acabou? de vocês. Passou rápido. Sim, passou muito rápido. Estamos nos encaminhando para os momentos finais aqui do nosso episódio. Mas acho que a gente conseguiu fazer um resumo legal. Acho que as pessoas vão poder ter muitas informações que, como a Paola teve, né, esse relato assim, que foi super importante logo depois da cirurgia dela, de que ela tentou buscar informações e não tinha, né? Então, muitas pacientes falam isso. A gente vai no YouTube, a gente vai no Instagram e não tem lugar onde a gente possa entender as coisas melhor, ouvir de profissionais. A gente só escuta em grupos, assim, a fulaninha falou que foi de tal jeito, a ciclaninha teve a experiência X.
e poder escutar, assim, ter informações sérias, assertivas, para a gente desmistificar essas, assim, sei lá, imaginações das pessoas, os mitos, né? Todas as questões que envolvem a anestesia. Acho que esse episódio foi bem legal, que a gente conseguiu trazer isso, né? Um pouco da história, da evolução, de como hoje é seguro passar por um procedimento, o que as pessoas têm que cuidar e se preocupar, né? E como é que vai ser a rotina ali no dia, o pós e tudo mais. Então, acho que a gente conseguiu dar aí uma ideia bacana. E lembrando também que quem tiver dúvidas pode nos mandar e as dúvidas que a gente pode trazer uma segunda vez, esses maravilhosos aqui pra um podcast só de dúvidas. Exatamente, dúvidas da anestesia. Não, mas com certeza, assim, eu quero muito que quem já foi paciente aí de alguma de nós, né, ou do Dr. Érico, que eu usei o feminino, que possam aí deixar, assim, como é que foi a experiência, se ficou ainda alguma dúvida, se a gente não abordou algum tema, e que se sintam à vontade para interagir. Exatamente. E nos mandar até sugestões de próximas pautas, próximos episódios. Exatamente. Então, com certeza. É tudo além do resultado, né? Mais do que pensar assim, só no resultado. Até porque, spoiler, né? O resultado é uma das coisas que demora mais pra demora. Então, assim... Ou se demora. Tem que ter muita paciência na cirurgia plástica, porque é a última coisa que tu vai ver o resultado. Antes disso, muita coisa pode rolar, né? E aí a gente tá aqui para poder ajudar nesse processo. Exatamente. Então, tá bem. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse nosso primeiro episódio, estreia. A gente não costuma aparecer, né? Os anestesistas são mais discretos. Anestesista tem uma intimidade, como é que fala? A gente é mais tímido com as câmeras. É igual cirurgiões plásticos que sempre estão falando ali. Exato. Viu? Por isso que as pessoas têm que valorizar esse episódio. Não é fácil trazer dois, não é nem um só. 2 anestesistas ao mesmo tempo, é bem difícil. Coincidir a agenda, principalmente. A agenda, porque eles estão sempre trabalhando. E também de mostrar, eu quase tive que botar uma cortina aqui. Porque eles estão habituados. Inclusive, assim, as pessoas acham, vou acordar durante a cirurgia, vou enxergar muita coisa, você não vai enxergar nada. Porque se tu acordasse, que não vai acontecer, mas se acordasse, ia ter aqui uma cortininha azul, só ia enxergar o rostinho dessas pessoas, entendeu? Por isso, escolha bem seu anestesista. Verdade. Exatamente. Então tá, pessoal. É isso por hoje. Nos vemos aí num próximo episódio e obrigada. Obrigada.